Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nós hoje iremos falar sobre um importante movimento que começou no século XVII e prosseguiu por parte do século XVIII. Refiro-me ao racionalismo. O termo ele é proveniente do latim ratio, e significa razão. O racionalismo ele há de propor buscar a verdade, o conhecimento verdadeiro por meio do uso da nossa razão. Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que iremos fazer sobre o racionalismo. Iremos abordar cada semana um dos principais filósofos desse movimento, como René Descartes, considerado o fundador do racionalismo. É ele que no século XVII dá ensejo a todo esse movimento que priorizará a razão na busca do conhecimento. O Nicolas Malebranche, o Baruch Spinoza, Leibniz e Christian Wolff. Teremos um vídeo para cada, são, na minha opinião, os 5 principais de muitos filósofos, mas são os 5 principais dentro desse movimento que marca o século XVII. E o que entendemos por isso? Eu falei na busca do conhecimento, na busca da verdade por meio da razão. Mas vamos entender melhor então como se dá essa razão, dentro desse movimento. Nós precisamos entender que para estes filósofos, o mundo que está à sua volta, o universo, todo o cosmos, tudo isso é racional. É possível você entender o mundo, o universo, o cosmos, por meio do uso da sua razão, porque é racional, porque segue leis e porque é inteligível. Isso é importantíssimo. Já excluímos daí os milagres, já excluímos daí qualquer alteração que fuja de uma normalidade racional, de algo regido por leis imutáveis. E justamente essas leis imutáveis que irão nos proporcionar a possibilidade de conhecimento desse mundo exterior, desse mundo que nos circunda. E Deus é uma coisa muito importante. Hoje, século XXI, mas era muito mais ainda no século XVII. E para estes filósofos, eles vão basicamente adotar o conceito de Deus cristão. Aquele Deus que é boníssimo, perfeitíssimo, onisciente, onipresente, completo. Então tem várias características, vários atributos que eu posso conferir a esse Deus cristão. E geralmente ele será aceito com uma ressalva. O Deus destes filósofos não é um Deus pessoal. E ele não vai quebrar a normalidade das leis que regem o universo para fazer algum tipo de milagre, para atender uma prece que você fez. Não. Não é um Deus de barba branca sentado no trono com alguém à sua direita e outro alguém à sua esquerda. Não. É um Deus racional, inteligível. E esse Deus cristão, porque ele tem os atributos do Deus cristão, exceção da questão de ser pessoal, porque ele não é pessoal, além de ser inteligível, ele é também, para estes filósofos, o garantidor das leis que regem o universo, das leis que regem a razão. Ele é a garantia suprema que você tem como obter a verdade, que essas leis que você descobre no universo e pelo uso da sua lógica, da sua razão, elas são imutáveis. Então esse Deus é visto como grande garantidor. E ainda dentro da razão, a razão passa a ser vista dentro desse movimento como o fundamento. Sabe as raízes que sustentam uma árvore? Então ela é o fundamento, ela é o caminho, é a base. Mas para quê? Para você encontrar a verdade, a busca do conhecimento verdadeiro. Então essa busca do conhecimento verdadeiro há de se dar por meio da razão. E também importante a questão do método. Veja, antes desses filósofos, várias coisas eram entendidas como a verdade, que depois se mostraram como falsas. Por exemplo, o europeu acreditava que ele e mais os povos da Ásia, do Oriente, eram os únicos que existiam. Ele não conhecia
a América, não conhecia esses nativos que depois ele veio a descobrir. Quando isso foi descoberto, quebrou-se uma crença que era tida como verdadeira, que aquele grupo que ele conhecia era o único que existia sobre a face da Terra. Se quebrou também uma outra ilusão, que vinha desde lá Ptolomeu e Copérnico, Ptolomeu e Aristóteles, se quebrou com Copérnico, com Giordano Bruno, com Galileu Galilei, que é a questão que antes se acreditava que a Terra era o centro do universo. E com esses outros pensadores passou a se acreditar que o Sol seria o centro do nosso universo e os planetas girariam ao redor do Sol. Então deixaram de ser o centro desse universo. E também acreditava-se que o nosso planeta ele tinha um fim, tá? Que ele não seria circular, tá? Esférico. Então a circunnavegação do planeta, você sair daqui, ir navegando e chegar do outro lado, que foi proposta e confirmada na época das grandes navegações do século, finalzinho do século XVI, início do século XVII, descobrimento da América em 1492 e por aí vai. Veja, isso mudou a cabeça das pessoas. A igreja era uma só, a católica apostólica romana. Depois você teve as divisões protestantes, teve Calvino, Lutero, teve a igreja anglicana e vários cismas separados. Então a visão do homem europeu do que era a verdade mudou, porque a verdade que ele tinha por séculos ruiu, naufragou. E esses filósofos do século XVII, eles entendem a necessidade de você ter um método, um guia, um mapa que te proporcione atingir verdades que depois não se mostrem falsas como as que o europeu acreditava antes. Então daí a importância desse método. E para esses filósofos do racionalismo, esse método se dá pela análise. Vou pegar um problema composto e vou dividir em partes. Vou analisar minuciosamente cada uma dessas partes. Então a análise é algo muito importante dentro desse método, como também a dedução. Por meio da minha razão, pelo uso racional do meu pensamento, eu vou deduzir, tá, conceitos que vão me aproximar, vão me colocar no caminho da verdade. Veja, não é pela indução. Vamos explicar isso. A dedução, eu vou do geral para o particular. E na indução, eu vou do particular para o geral. Se eu pego esse relógio aqui e encontro esse relógio em algum lugar, e eu vou analisando as relações desse relógio até encontrar o contexto no qual ele está inserido, eu estou indo de um particular, tá, para um geral maior. Então, indução. Tá? Sempre que eu analiso um fato isolado, e deste fato isolado eu vou descobrindo outros fatos e vou formando uma teoria, uma conjectura, eu estou na indução. Eu vou do fato isolado, eu vou da coisa singular para o geral. E quando eu vou do geral, de uma ideia que eu me proponho, de uma hipótese, para o particular, neste caso, eu estou usando a dedução. Basicamente, a matemática ela trabalha muito com a dedução. Eu tenho regras matemáticas e a partir dessas regras eu vou do geral para o particular. E a questão da demonstração. Esses filósofos, eles querem demonstrar racionalmente, matematicamente, pela lógica. Vamos demonstrar o quê? A verdade. Tá? Então a verdade ela tem que ser demonstrável. Então essa verdade, recapitulando, ela tem que estar dentro de um método verdadeiro, válido, que me permita chegar à verdade. Tem que ser propensa à análise, eu tenho que poder analisar as coisas ao meu redor para chegar aonde? Na verdade. Por meio de quê? Da dedução e por fim eu tenho que poder demonstrar a demonstração daquilo que eu estou propondo. Esses filósofos também irão falar de ideias, de conceitos que você não aprendeu. Em momento algum você aprendeu. Que não vieram pelos seus sentidos, pelo tato, pelo paladar, pela audição. Não, pela visão, não. São conceitos que nasceram contigo. Talvez eles precisem ser redescobertos por você. Talvez você precise tomar ciência
da existência desses conceitos, dessas ideias. Mas você não os aprendeu, eles são universais, são válidos para todos sempre. E eles são, veja bem, são garantidos, como eu falei no passado, pelo próprio Deus, que é o garantidor desses conceitos. São as ideias inatas. As ideias inatas que já estão contigo, você não as aprende. Você simplesmente toma ciência, você as descobre. E elas são imutáveis. Trata-se de um conhecimento a priori. O que é isto? Quando eu falo um conhecimento a priori, eu estou falando de um conhecimento que você obtém pela razão. Ele é puramente verdadeiro e você sabe disso pela razão. Você não precisa de comprovação física, não precisa observar, não precisa ir à experiência. É algo intuitivo. São conhecimentos da lógica, da matemática. Você chega e você intui que aquilo é verdade. Então é o conhecimento a priori. O conhecimento a posteriori é aquele que eu só sei que é verdadeiro depois que eu observo ele na natureza. Eu preciso experienciar. Eu preciso ter contato com algo para saber se aquilo é verdadeiro. 2 mais 2 igual a 4 é a priori. Eu não preciso pegar duas coisas e juntar para saber se dá 4. Eu sei, independente de que coisas sejam, que 2 mais 2 é 4. As propriedades de um triângulo ou de um quadrado também são a priori. Em qualquer lugar do universo elas são exatamente as mesmas. Não muda. Independente do quadrado, tá? As propriedades do quadrado, do triângulo, serão as mesmas. Então é um conhecimento a priori. Agora, saber quem é meu pai, saber quem é minha mãe, saber que roupa que o meu namorado ou minha namorada está usando hoje, isso requer o quê? Uma observação, requer um conhecimento, uma aprendizagem. Então é um conhecimento a posteriori. Saber como é visitar um outro país ou um outro estado e saber como as pessoas lá vivem, como é que elas falam, sua cultura, como é que elas se vestem, como são os rios, os vales, os morros, é um conhecimento que a posteriori. Você tem de ir lá, você tem de ver, você tem de tomar ciência disso. Então essa é a diferença. A priori não requer a experiência e a posteriori requer a experiência. E as ideias inatas se encaixam no conhecimento, o quê? A priori. Dito isso, vamos ao que esse pessoal nega. Os sentidos. Eu posso obter um conhecimento verdadeiro realmente pelos meus sentidos, pelo meu tato, pelo meu paladar, pelo meu olfato, pela minha visão? Em geral, esses filósofos vão afirmar que os sentidos já me enganaram no passado, eles não são plenamente confiáveis. Qualquer um de nós vai ter uma experiência no qual os nossos sentidos inicialmente nos disseram uma coisa e depois a gente percebeu que era outra. Então os sentidos podem me enganar, não são confiáveis. E as minhas paixões? Você está apaixonado? Ou você está com ódio? Tá? Ou qualquer outro tipo de paixão na qual você se ponha como um ser passivo em relação a essas paixões. Não se trata também de algo válido, de algo aceito pelos filósofos, que só aceitam realmente o que é a razão, o pensamento, a racionalidade. A percepção que você tenha do mundo pode ser falsa. O próprio mundo circundante é questionável. Vamos questionar se esse mundo que está à sua volta de fato existe. E não só isso, caso ele exista, se ele é aquilo que você está realmente vendo. Se ele não é outra coisa, se você tem uma noção realmente correta, verdadeira do mundo que está à sua volta. A aprendizagem, será que você aprendeu tudo correto? Será que teus pais, será que a escola lhe ensinaram realmente verdades? Ou mentiras encobertas? Ou puxaram um pouquinho a brasa para a sardinha ou para aquela outra? O processo de aprendizagem pode ter lhe passado conhecimentos falsos. Veja, ainda há pouco, no início, eu falei que o europeu aprendeu que havia só o povo deles, só o povo na Europa e na Ásia, que não havia América, que não havia esses nativos aqui, que a Terra era o centro do universo. Isso ele aprendeu. E era falso. Depois ele foi ver que aquilo ali, fruto de um processo de aprendizagem, mas falso. E a experiência, portanto, também pode me trazer informações falsas. Tanto que pessoas diferentes
tendo a mesma experiência, vão ter interpretações diferentes sobre o que elas vivenciaram. Elas vão lhe falar coisas diferentes e a experiência é a mesma. Para umas, no entanto, vai ter um significado e para outras pessoas vai ter outro significado, a mesmíssima experiência. Então não é confiável. Os dogmas, aquilo que é verdade porque é verdade, você não pode questionar. Tá? Claro, a razão ela vai questionar tudo. Então vamos retirar os dogmas. Inclusive os dogmas do quê? Religiosos. Tem toda religião, não sei qual a sua, mas toda religião tem os seus dogmas. Aquilo que você não pode questionar. E eles vão dizer o seguinte, mas eu posso questionar tudo pela minha luz natural, proporcionada pela minha razão, pelo meu pensamento, eu posso tudo questionar. As crenças. Eu posso ter a crença que se eu botar uma camisa verde, eu vou pro jogo e meu time vai ganhar. Porque aquela camisa que eu nem lavo, já está até cheirando a suor, tá? Ela me dá sorte. Essas crenças são infundadas. Elas não se baseiam no princípio da razão. E os mitos? Os mitos, sejam eles falsos ou verdadeiros, sejam eles metáforas ou metonímias, não devem ser levados em consideração diante de quê? Da razão, da racionalidade. Então eu vou abolir também o quê? A crença nos mitos. E em que vamos nos basear então em quê? Esses filósofos, eles adoram, claro está, a matemática, as matemáticas, porque você tem a verdade ali, deduzível. Está aqui, eu deduzo, eu demonstro. Então, muitos deles são matemáticos. Eles gostam das matemáticas, da álgebra, da geometria, da lógica. E tanto assim que, veja bem, muitos desses filósofos apresentaram contribuições extremamente significativas nesses campos. Todo mundo já deve ter estudado o plano cartesiano, lembra? As coordenadas, x, y, faz aquela curva normal. Então, isso é lá do Descartes, René Descartes. Você está estudando o plano cartesiano e nem sabe. Você está estudando, na verdade, uma contribuição do René Descartes, o fundador do racionalismo. E quem faz engenharia, quem faz física, não vai deixar de trabalhar com o quê? Com o cálculo infinitesimal do Leibniz. Aliás, quem é da área de informática, a questão de você transformar todo o nosso conhecimento, como esse vídeo mesmo que você está vendo agora, em 0, 1, tá? E ter toda uma linguagem baseada na energia e na ausência dessa energia, do 0, 1, você transforma uma foto, um filme, um texto, tudo em linguagem de computador, em energia. Isso é Leibniz, século XVII. Não é uma coisa moderna, moderníssima, não. É o Leibniz lá no século XVII, ele que criou essa linguagem binária, onde você pode transformar tudo que você queira nessa linguagem binária do 0, 1, no Leibniz. Então são matemáticos, são pessoas que têm a matemática em altíssima conta em relação à busca do conhecimento verdadeiro. Agora, tentar fazer um resumo dessas principais ideias para ficar mais claro. Ao entendermos racionalismo, a gente pode dividir em 4 pontos. Vocês vão encontrar muitos livros e até vídeos na internet falando em 3 pontos. Só que aí um desses pontos aparece, outra não aparece. Então, para simplificar, em vez de dividir em 3, eu vou dividir em 4. Depois que vocês verem outros vídeos ou textos, vão entender o que eu estou falando em relação aos 4. Vejam só se eu não tenho razão. Tá? Metafísico. Tá? O que seria o racionalismo metafísico? Seria você buscar, tanto no universo, tanto no cosmos, tanto no mundo circundante, leis que o façam inteligíveis, leis universais da natureza. Então, esse entendimento de que tudo à minha volta, todo o universo, esse mundo, ele é compreensível, ele é racional, ele é composto por leis que eu posso estudar e posso aprender, está dentro do que eu posso chamar de metafísica, que seria justamente o estudo de tudo à minha volta, e inclusive, veja bem, a metafísica em si inclui também Deus e a alma, tá? É o todo, tá? E esse todo é pautado em quê? Nas leis
baseadas na razão, no entendimento, no pensamento. Tá? Então é inteligível. Uma outra vertente que eu posso buscar no racionalismo seria a vertente epistemológica. Epistemologia, teoria do conhecimento, gnoseologia, é aquele ramo da filosofia que estuda como nós obtemos o conhecimento verdadeiro, válido. O que faz com que esse conhecimento seja superior àquele outro conhecimento. Qual é o caminho para encontrar a verdade? Então, essa epistemologia, ela se baseia aqui no uso da razão. Então, é por meio do uso da razão que eu vou encontrar o caminho para buscar o conhecimento realmente verdadeiro. Então, já falamos que o universo seria inteligível, daí a questão da metafísica, que o conhecimento eu vou buscar por meio da razão, seria uma segunda forma de encarar o racionalismo, estaria dentro da epistemologia. Podemos encontrar uma terceira vertente no racionalismo, seria a ética. Qual o melhor comportamento social? Como eu devo me comportar dentro da sociedade na qual eu vivo? Então, a escolha deste comportamento se dará por meio de quê? Da minha razão. É a minha razão, a minha racionalidade, que irá propor como eu devo me comportar dentro da sociedade. Então, seria a vertente ética. E aí, alguns introduzem, outros não, a vertente psicológica, que na minha opinião já está inclusa dentro dessas três que eu lhe falei. O que seria a vertente psicológica? Seria, dentro do racionalismo, entender que a razão, o pensamento, o entendimento é superior, é uma faculdade superior ao quê? Às paixões, aos sentimentos, às sensações, à percepção, à intuição. Então é priorizar o quê? A minha razão. Então, em alguns livros vocês vão encontrar essa vertente do psicológico, que seria priorizar a razão em detrimento das demais formas de você angariar conhecimento. Mas no meu entendimento, quando eu falo que eu posso dividir o racionalismo em três vertentes, a metafísica, a epistemológica e a ética, o psicológico já está dentro. Mas, tá aí, vocês vão encontrar em vários lugares ainda primazia da razão sobre os sentimentos, percepção, etc., seria a abordagem psicológica. E consequências disso, vamos lá. Isso é fundamental, claro. Primeiro, se eu valorizo a razão, eu vou questionar tudo. Meu Deus. Tá? Eu vou questionar o Deus que eu acredito, porque eu nasci numa família que acreditava nesse Deus. Eu vou questionar os escritos religiosos. Você vai pegar um Spinoza fazendo um trabalho histórico sobre a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, questionando o conhecimento que os profetas teriam, questionando a veracidade daqueles textos, uma abordagem histórica, não é mais uma abordagem de, aqui é a verdade, aqui nesse livro está escrito a verdade. Não, ele vai fazer uma leitura crítica da Bíblia, o Spinoza. Você vai questionar o que? A Eucaristia. Pensa na religião cristã, católica, apostólica, romana, você vai lá para a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. O pão se transforma no corpo e o sangue, e o vinho se transforma no sangue na hora que você os ingere, porque passou por uma cerimônia, um ritual, essa transubstanciação. Você vai questionar isso, mas isso é verdadeiro? É possível um elemento como o pão se transformar em outro elemento, que é o corpo de uma pessoa? É possível o vinho se transformar realmente no sangue? Isso é só uma metáfora? Tá? É uma metáfora para fazer uma alegoria? Então eu vou questionar isso. Eu vou questionar tudo a partir da minha própria existência. Em vez de eu simplesmente viver para comer, para beber, para trabalhar e eventualmente ter um parceiro sexual, tá? Não, eu vou questionar, será que eu existo mesmo? Será que eu não sou um personagem que nem aqueles do filme Matrix? Quem viu o filme Matrix? Será que eu não sou um personagem de um filme na televisão, um desenho animado? Então eu vou questionar, número 1, se eu existo. Eu preciso ter certeza da minha existência, mas não é certeza porque eu estou comendo e respirando, não. É certeza porque a minha razão aqui, tá, indubitavelmente diz que eu existo. Eu afirmo, tá? Eu comprovo, eu demonstro o quê? Que eu existo. Porque se eu não posso, através de uma análise,
comprovar, demonstrar, afirmar racionalmente que eu existo, então eu fico na dúvida, tá? Careço do conhecimento. E isto é profundamente devastador para todo o conhecimento dogmático, para todas as religiões e para o próprio Estado. Você vai chegar para o governo e vai dizer: ô rei, tá? Você aí, rei, tá? É certo você ser rei ou não? Tá? Qual o direito que você tem de ser rei? Tá? Você vai questionar, tá, a ideologia, seja essa ideologia capitalista, ou seja essa ideologia comunista, socialista. Você não vai aceitar as verdades simplesmente porque alguém disse para você que aquilo ali é verdadeiro. Ah, mas o Papa falou, então é verdade. Depende. A minha razão diz que o Papa falou é verdade? Ah, mas o presidente da República, ah, mas o líder do Partido dos Trabalhadores falou isso. Mas será que é? Veja, essa é a diferença entre você ser um idiota e você ser uma pessoa racional. Você vai usar a luz natural, você vai usar a sua razão para descobrir o que de fato é verdade para o teu caminho. Não sou eu nem mais ninguém que vai dizer para você. Você vai buscar conhecimento, mas é a sua razão que vai lhe propor o caminho. Então, esse questionamento de tudo, por meio da razão, isto é altamente revolucionário. Por que revolucionário? Porque a autoridade, veja, isso é importantíssimo, gente. A autoridade única existente no teu mundo, qual é a tua autoridade? Não sou eu, não é o presidente, não é o Papa. É você, é a sua razão. Não é os teus sentimentos, não é a tua dor nem o teu prazer. Não. É a tua razão, é a sua racionalidade, é o seu pensamento que te vai ser um ser humano, que te vai te diferenciar de qualquer outro animal ou planta. É o teu pensamento. E é por meio desse pensamento que você vai ser você, tá? Essa criatura única que você é. A autoridade, toda a autoridade da sua vida depende de uma única coisa, a sua razão. E é isso que esses filósofos vão dizer pra gente. Que a autoridade está presente na nossa razão, no nosso pensamento, no nosso entendimento. E não um texto sagrado, ah, mas a Bíblia disse isso. Gente, a Bíblia disse seja o que for. Vamos pensar, esquece isso aqui, vamos usar da nossa razão, da nossa lógica. Isso que está na Bíblia é verdadeiro? Sim ou não? É porque está escrito aqui? Não, isso não vale. Tem de valer? Não é pelas minhas crenças, não é pelos dogmas, tá? Não é pela fé, não. Tem de valer por causa da minha razão, por causa da lógica. Faz sentido racional? Se faz sentido, é verdadeiro. Se não faz, não é. Ah, mas fulano de tal disse que é. O padre, o pastor, o presidente, o líder do Partido dos Trabalhadores, ou seja lá quem for. Ah, mas foi o cara que é o rei do rock que falou. Gente, a autoridade não está em outras pessoas. A autoridade verdadeira não está em livros, seja eles quais forem. A autoridade é uma só, está na razão. Se eu estou certo, é porque eu consigo transmitir a minha razão, a minha lógica para você, que por meio da sua lógica, da sua razão, do seu pensamento, do seu entendimento, você entende, da mesma forma que 2 mais 2 é 4, que aquilo que eu estou dizendo faz sentido. Que tipo de sentido? Sentido racional, lógico. Isso que importa. Me lembra, às vezes, quando eu estou estudando filosofia, aquele personagem de Jornada nas Estrelas, o Spock. Lembra do Spock? Ele vive a vida por meio de quê? Da razão, da racionalidade. Não que ele não tenha paixões, ele as tem, e até muito fortes. Tá? Segundo o enredo da série, os vulcanos têm paixões formidáveis, só que eles as controlam, tá? Por meio de quê? Da sua racionalidade, da sua lógica. E é isso que o racionalismo vai propor. Vamos usar do nosso pensamento, do nosso entendimento, da nossa razão, da nossa lógica como autoridade soberana. A única autoridade da nossa vida deve ser a nossa razão. Gente, para facilitar o entendimento, eu escrevi um texto sobre exatamente isso que a gente esteve conversando. Um texto que vocês podem ler e está aqui recapitular. Que às vezes uma pessoa prefere a coisa mais por escrito e facilita até do que ficar falado. Vai no meu blog, o Ser Escritor ou o Comportamento Crítico, encontra lá, eu imprimi um texto pequenininho, tá, que você vai encontrar nos meus blogs. E
para este e outros vídeos que você encontra no meu canal no YouTube, o DR Silvério, e este texto e outros textos de filosofia gratuitos que você encontra nos meus blogs, quiser, como é que eu vou achar isso na internet? Forma mais fácil, vai no meu site, é o www.doutorsilverio.com, e lá você tem um link para texto, artigo, para tudo isso, para livros que eu sou autor, você vai lá, tá aqui, aí você acha fácil, beleza? Então é isso, gente, dá uma curtida aí e se inscreva no canal, ajuda a divulgar, a gente manter esse trabalho, né? Ajuda a divulgar aqui, se você gosta de filosofia, fica presente. Toda quarta-feira, meio-dia, um vídeo novo de filosofia. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado mesmo pela presença e até mais.